bicho vai pegar. E foi lá no Senado que, frente a frente com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o senador Flávio Bolsonaro, filho do nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro, escancarou toda a verdade, encurralou o ministro de Lula, perguntando sobre todas essas arbitrariedades da PF e de que forma eles estão agindo para prejudicar a direita. Gente, ninguém contava que Flávio Bolsonaro iria ficar frente a frente com o ministro da Justiça e teria tanta coragem de dizer tudo que o povo brasileiro não disse. Entre outras coisas, ele foi direto ao ponto e citou Bolsonaro. Eu não ia falar desse tema aqui, ministro, mas eu não posso ficar calado ouvindo narrativas dentro aqui da Comissão de Segurança Pública sobre o crime impossível de tentativa de golpe, como se isso fosse uma página virada, um assunto resolvido, em que todos concordam, porque isso não acontece. Infelizmente, a percepção que nós temos aqui, eu falo não só em homenagem à sua história, ministro, que eu sei que o senhor não concorda com o uso do aparato público para perseguição política, eu sei. E falo também em defesa da credibilidade da instituição Polícia Federal. Porque o que está acontecendo hoje, claramente, é que há um pequeno grupo dentro da Polícia Federal escolhido a dedo por um ministro do Supremo para perseguir não só Bolsonaro, mas como parlamentares que hoje fazem oposição ao atual governo. Alguém aqui já viu na história a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa de ex-presidente atrás de cartão de vacina? Eu já vi atrás de mala de dinheiro, combate ao crime organizado para apreender fuzil, grandes carregamentos de cocaína, pessoas perigosas. Já viram aqui ex-presidente respondendo a inquérito na Polícia Federal porque uma baleia se aproximou dele, por causa de compra de leite condensado? Hoje é a percepção de grande parte da população que a Polícia Federal está sendo usada sim para fins de perseguição política, instaurando inquérito sobre coisas que não são crimes. O presidente Bolsonaro recebeu presentes de autoridade do estrangeiro, devolveu tudo, está lá, acautelado com a Polícia Federal, e o presidente Lula anda com o relógio dele, caro, de marca, recebido também de presente de uma autoridade estrangeira. Mas Bolsonaro responde a inquérito policial e Lula desfila com seu relógio de luxo. Então, esse duplo padrão, que é o que nos incomoda demais. E aí eu fico pensando, olha, se está faltando efetivo na Polícia Federal para algumas coisas, para outras não. Então, qual é a prioridade da Polícia Federal? Combater o crime organizado ou criar narrativas e perseguir quem hoje faz oposição ao governo? Então, falo aqui em defesa, porque se o senhor fizer uma pesquisa informal dentro da instituição Polícia Federal, vai ver que tem muito, mas muito, eu digo a maioria, de policiais federais que não concordam com a forma como um pequeno grupo está destruindo a credibilidade e a imagem dessa respeitada e que nós vamos defender sempre aqui, instituição chamada Polícia Federal. E eu quero correr com o tempo, porque eu também tenho um compromisso, ministro Lewandowski. Eu queria perguntar a Vossa Excelência como é que está aquela portaria com relação aos CACs, porque houve uma tentativa aqui no Congresso de negociar, remover alguns trechos na portaria, por exemplo, aquela que proibia clube de tiro próximo à escola, algo que não tem nenhum fundamento técnico científico. Eu acho que se fizesse um estudo de verdade ali, veriam que nos arredores de onde há clube de tiro, na verdade, a segurança é até melhor, porque o marginal é ser humano, ele respeita o que ele tem medo, então, por óbvio, que ele vai procurar locais para cometer os seus crimes, onde não existam pessoas legalmente armadas. Porque nós estamos aguardando aqui, há um projeto de decreto legislativo na casa pronto para ser votado para revogar esse decreto legislativo e ficamos aguardando, vindo por parte do atual governo, um encaminhamento que preservasse essa atividade comercial, essa atividade que cresceu muito durante o governo do presidente Bolsonaro, inclusive acabou com um paradigma, aquele falso paradigma de que mais armas geram mais violência, em 2019 foi por água abaixo, porque nós tivemos a maior redução da taxa de homicídios da história do Brasil, 17% em 2019, no mesmo período em que houve uma grande concessão de novos CACs, hoje são quase 1 milhão de CACs
no Brasil. Não podemos falar que a redução da violência se deveu em função apenas disso, mas se mais armas gerassem mais violência, certamente nós não teríamos a redução desses índices de criminalidade. E, por fim, a preocupação nossa aqui, que o senhor colocou muito bem, que eu acho que a bola está aqui com o Congresso Nacional, e nós vamos aqui, presidente Petecão, eu vou, essa semana ainda, apresentar a Vossa Excelência aquele projeto da Comissão de Segurança Pública que trata de outras coisas, inclusive da questão das audiências de custódia, que tem que ser revisto alguns pontos, a questão da habitualidade criminosa. É importante que dê amparo para o juiz, não conceder liberdade provisória a quem já recebeu esse benefício dezenas de outras vezes por crimes até similares. Isso é que gera realmente a sensação de violência muito grande nas ruas, a questão das progressões de regime e tantas outras coisas. E inclusive uma coisa que vai estar aqui nesse projeto, que é o cumprimento de pena em regime fechado para aqueles que foram condenados a 6 anos ou mais, né, de detenção, e não apenas 8, como está na legislação hoje, para tentar segurar mais tempo essas pessoas que realmente são perigosas, né, que geram aí a violência, todo o pavor e o pânico nas ruas, para que as pessoas não encarem, esses marginais não encarem a audiência de custódia como uma verdadeira porta giratória que garante a eles a impunidade. Rapidamente eles estão de volta aí nas ruas cometendo os mesmos crimes, matando pessoas, e cabe a nós, pessoas públicas, darmos os instrumentos legais para que o judiciário cumpra essa lei e faça a sua parte, mantenha essas pessoas o mais tempo possível fora do convívio social. A princípio é esse, presidente, para não me alongar mais. Obrigado. Senador. Vocês viram, né? Flávio Bolsonaro encurralou o ministro da Justiça. Mas é lógico, né? Ele vai enrolar e com certeza, vocês vão ver, não vai responder nada. Flávio Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que a nossa Polícia Federal é uma polícia republicana, é uma polícia de excelência, é uma polícia respeitada no mundo todo. Tanto é assim que nós conseguimos um feito extraordinário. Nós elegemos um policial federal, Valdeci Urquiza, um delegado de Polícia Federal, como secretário-geral da Interpol, para um mandato de 5 anos. Nas organizações internacionais, quem é o chefe não é o presidente, é o secretário-geral. Isso acontece na ONU. Aliás, quero dizer, a Interpol é uma instituição internacional que congrega as polícias do mundo todo, tão importante que ela é integrada por 196 países, muito mais do que a ONU. Então, quero dizer, em defesa da Polícia Federal, que ela é respeitadíssima e mais. Até respondendo ao senador Jorge Seife, quando eu assumi a pasta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, chamei o doutor Andrei, dizendo que ele teria toda a minha confiança para permanecer no cargo, e disse a ele com todas as letras: uma coisa é a Polícia Judiciária e outra coisa é a Polícia Federal na sua atuação administrativa, organizacional. Disse a ele: na Polícia Federal eu não tenho nenhuma ingerência, e nem poderia ter, porque quem comanda a Polícia Federal é um juiz, seja um juiz de primeiro grau, seja um juiz de um tribunal superior. Portanto, é uma corporação independente, uma corporação que não é de governo, é uma corporação de Estado, e Vossa Excelência pode ter certeza que os inquéritos que são dirigidos ou iniciados, desenvolvidos na Polícia Federal, são desenvolvidos com muita técnica, com muita sobriedade, sem nenhum partipri, sem nenhum viés político, e são supervisionados pelo Ministério Público Federal e são sempre dirigidos por um juiz. Então, eu quero manifestar publicamente a minha plena confiança na Polícia Federal, e dizendo que é uma polícia de Estado, uma polícia republicana, e o ministro não tem nenhuma ingerência. Eu não sei quem é o delegado sorteado para o inquérito, não quero saber como é que vai ser o resultado, porque isto é algo que a polícia tem absoluta autonomia. No que diz respeito ao seu aspecto, à sua atuação, digamos assim, de polícia administrativa,
lato sensu, como é que vai ser a segurança do G20 no Rio de Janeiro, a atuação nas queimadas, nas enchentes, etc. É claro que nós temos uma ingerência, mas sempre do ponto de vista administrativo, mas nunca do ponto de vista investigativo. Então, portanto, é algo que é uma instituição que trabalha totalmente de forma independente, autônoma, sem nenhuma ingerência. E mesmo da parte, se não tem ingerência do ministro, obviamente menor ainda a ingerência de outros ministérios e do próprio presidente da República. Posso assegurar isto a Vossa Excelência, e como ex-ministro do Supremo e juiz há 34 anos, eu jamais admitiria um direcionamento da Polícia Federal. Pode ficar absolutamente tranquilo nesse sentido. E tudo o que for possível ter acesso, em termos de inquérito, eu tenho certeza que este acesso está garantido pela Polícia Federal. É claro que investigações em curso que estão sob sigilo, evidentemente isto não é possível abrir. Mas tudo que estiver concluído, estiver nos autos do inquérito, é jurisprudência do Supremo, pode ser acessado pelos interessados que, porventura, queiram fazê-lo. Boa notícia com relação aos CACs. O senhor está preocupado com isso, e nós estamos também, quero dizer que, sobretudo com a Comissão de Segurança da Câmara, nós tivemos uma longa interlocução nos últimos tempos, e realmente este decreto que regula as armas mereceu um aperfeiçoamento em determinados aspectos. Com relação aos clubes de tiro, o presidente foi absolutamente inflexível no que diz respeito àquela distância de 1 quilômetro a partir das escolas, sobretudo o funcionamento durante o horário escolar, durante as aulas. E temos que respeitar isso, porque é o chefe da nação, chefe, enfim, de governo, chefe de Estado, mas nós procuramos outra... Sim, não, sim, agora, bem... Então, eles já existem, nós sabemos que existe direito adquirido, eu sempre disse isso, né? Essa é uma regra constitucional. Quer dizer, então, se eles iniciaram as operações dentro da legislação vigente, um direito adquirido, não sei de que espécie, que extensão, eles têm. Sempre afirmei isso e afirmo como na qualidade de ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não afasta a possibilidade de regulamentação das atividades desses CACs, não é? Dentro, no que diz respeito a horários, normas de segurança, etc, etc. Nós chegamos numa situação de consenso, inclusive capitaneada pelo deputado Ismael, que é um atirador esportivo, é um médico, é um homem de respeito, muito consciente. E nós decidimos, e ontem liberamos esse decreto, que avançou em 4 pontos. Eu assinei esse decreto, está em outros ministérios, deve ir para a assinatura do presidente da República. Primeiro, os clubes de tiro continuarão funcionando, aqueles que estão a 1 quilômetro, mas funcionarão assim. Tiros, prática de tiro, das 18 horas às 22 horas. E durante os fins de semana e feriados, o dia todo. Durante o dia, e essa foi uma sugestão do deputado Ismael, e foi consenso daqueles que nos procuraram, os clubes de tiro funcionarão para as atividades administrativas, pedagógicas, de curso, etc. Então, foi uma solução que nós encontramos, já assinei esse decreto, acho que é uma solução satisfatória, salomônica, que vai permitir que esses clubes de tiro continuem a operar, e até porque a maioria dos atiradores, eles trabalham durante o dia, vão às 18 horas, tiram até às 22, e durante o fim de semana, e os clubes fazem outras atividades durante o dia inteiro. Acho que essa é uma coisa. Alteramos a habitualidade, quer dizer, agora a habitualidade não é mais por arma, nem por calibre, mas por grupo de armas. Ampliamos a certificação das armas de colecionador, não apenas o IFAM, mas qualquer museu que, enfim, regularmente qualificado, pode dar um certificado de colecionador. Nós consideramos que as carabinas de calibre 22 estão liberadas até o calibre... Quem é que lembra disso?
Bem, havia um determinado, aquele que é utilizado por atiradores esportivos, nós liberamos, quer dizer, não é mais arma de uso restrito, e também liberamos as armas de pressão. Então, foi as reivindicações que nós atendemos integralmente, já liberamos isto, acho que são esses pontos, né, Manuel? Tem mais algum ponto? Quer dizer, houve uma negociação intensa, consensual, e estamos tratando também de regulamentar embrionariamente o Estatuto do Atirador Desportivo, que já está nesse decreto. Então, isso vai permitir que, a partir do dia 24 de dezembro, é uma preocupação dos senhores, os clubes de tiro não sejam fechados, aqueles que estão a 1 quilômetro de distância das escolas. Então, acho que é uma solução que foi encontrada dentro da razoabilidade. Há outras questões aqui, se eu esquecer algumas, eu estou pronto para respondê-las, mas uma questão que foi colocada pelo senador Jorge Seife é uma situação, é uma questão bastante uma acusação bastante grave, mas que eu já repeli, que a Polícia Federal está atuando de forma direcionada, sobretudo contra determinadas pessoas que são alvos de inquérito. Mas eu queria dizer para os senhores que eu respeito da forma mais absoluta e fui sempre um defensor da liberdade de expressão, mas em todos os sentidos, restrita, digamos assim, dos parlamentares, com fundamento no artigo 53 da Constituição. Porque senão não haveria democracia, se o parlamentar não pudesse fazer as críticas, não é, republicanas a partir da tribuna. Mas quero dizer às senhoras e aos senhores também que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica, assentada, consolidada, que a imunidade parlamentar material e processual não atinge os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Se da tribuna um deputado cometer um crime contra a honra, seja com relação a um colega, seja com relação a qualquer cidadão brasileiro, ele não tem imunidade com relação a isso. Até porque a situação, a vida do parlamento, que vem do latim parlare, conversar democraticamente, seria inviabilizado se houvesse xingamentos, ataques à honra dos companheiros, dos colegas parlamentares. Então, até em proteção do próprio cotidiano dos parlamentares, o Supremo assentou esta jurisprudência. Portanto, os inquéritos abertos pela Polícia Federal certamente levaram em consideração esta não imunidade no que diz respeito aos crimes. E aí, gente, vocês acham que realmente ele tem toda a razão, Flávio Bolsonaro? Eu particularmente acho que sim. A PF já foi, sim, uma instituição que dava gosto, mas agora, com este governo Lula, a gente está vendo tanta coisa. Ainda tem, sim, aqueles policiais que não se vendem, mas a maioria que a gente está vendo aí, né, é melhor nem comentar. E falando em PF, olhem esta notícia. Urgente policial joga homem de cima de ponte e derrite não perdoa. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, determinou o afastamento imediato dos policiais militares flagrados jogando o homem de uma ponte na zona sul da capital paulista. O fato ocorrido na madrugada da segunda-feira, dia 2, na região da cidade de Ademar, gerou forte repercussão nas redes sociais e mobilizou autoridades. Derrite afirmou, aspas, ações isoladas como essa não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no estado de São Paulo. Não toleraremos nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo. É isso mesmo, gente. Derrite e Tarcísio junto não aceita essas coisas. Que absurdo, né? Jogar um homem lá da ponte. Meu Deus. Como em todo lugar, né, gente? Tem lobo vestido de cordeiro, assim como tem no Congresso, em outros lugares aí, né? Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa encurralada
que Flávio Bolsonaro deu no ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para mim te conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Desejo a vocês um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react!